sobre o Pacto das Igrejas Batistas. É um documento que vai dizer como que a gente convive enquanto comunidade. Já expliquei, nós temos uma declaração doutrinária, que essa vai dizer no que a gente acredita, né? Quem é Deus para nós, quem é Jesus, Espírito Santo, que é a igreja, enfim. A declaração doutrinária vai dizer o que a gente acredita. Mas o pacto vai dizer como que a gente pega aquilo que a gente acredita e coloca em prática no nosso relacionamento enquanto corpo de Cristo. E aí nós aprendemos na segunda mensagem, na verdade, porque a primeira foi um panorama disso tudo, né? A segunda mensagem, nós aprendemos que o nosso primeiro compromisso, o principal de todos, é com Deus. Nós, enquanto crentes batistas, membros da Igreja Batista Boas Novas, nos comprometemos a ter uma vida com Deus, devocional, leitura da palavra, oração. Daí na semana passada, na terceira mensagem, nós aprendemos. O que nós aprendemos na semana passada? Sobre o nosso compromisso com a igreja. Com a igreja, muito bem. Você estava aí. Nós aprendemos que eu não posso dizer as coisas que a gente ouve no mundo aí, por exemplo. Eu tenho a minha fé, mas eu não preciso participar de uma igreja. Não tem como você se relacionar com a cabeça de um corpo sem se relacionar com o resto daquele corpo. É impossível. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Você não pode dizer, a Bíblia diz, se você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Essa é a palavra que a Bíblia diz para nós. Quando a gente diz que ama a Deus, mas a gente não quer amar os irmãos, que é um pouco mais difícil de amar do que Deus, né? Então a gente precisa ter compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos unidade, nós precisamos visitar uns aos outros, se telefonar, mandar mensagem, se ajudar quando precisa. Se eu souber que o irmão está precisando de algo e eu tiver condições, e Deus permitir que eu saiba daquilo, é porque Deus quer usar a minha vida para abençoar aquela pessoa. Obrigado, Fernando. Então nós precisamos ser um corpo, uma família, um lugar de restauração. E não é o lugar, né? Não é o lugar, não é? Essas paredes são mágicas. Alguém entra aqui, fica restaurada. Ela é restaurada no ambiente, no corpo de Cristo. E hoje, a gente vai para a quarta mensagem, desculpa, que vai falar sobre o nosso compromisso com a família e com a sociedade. Vamos ler Josué 24, 14 e 15, a gente já leu, vamos ver, vamos ler de novo. Josué 24. Achou? Amém? Achou? Ficar de pé. E ganhar a gente quer na Bíblia. Primeiro. Josué 24, 14 e 15. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode sentar? Querido Jesus, mais uma vez nessa manhã nós nos colocamos diante da Tua santa presença e da Tua palavra viva e eficaz. Nós te pedimos que o Senhor nessa manhã remova qualquer impedimento, qualquer distração, qualquer voz no nosso pensamento, qualquer preocupação, para que a gente possa se focar 100% na Tua palavra e ouvir o que o Senhor
Nos ajuda a entender, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Depois nós vamos ler também Mateus 5, se você quiser deixar aberto, 13 até 16. Irmãos, a fé que não alcança a sua casa e não alcança a sociedade através de você é uma fé incompleta. É uma fé incompleta. Se você crê em Jesus, mas não leva Jesus para dentro da sua casa, se você diz que crê em Jesus, mas a sua fé fica restrita ao culto, a sua fé ela não está completa. A fé ela precisa começar no coração, crescer no ambiente do corpo de Cristo na igreja, mas ela precisa alcançar a nossa casa, ela precisa alcançar a sociedade através de nós. Uma igreja pode ter um prédio bonito, com paredes bonitas, pode ser organizada, pode ter um louvor maravilhoso, uma entrada enorme de dízimos, mas se a fé daquela igreja não está transformando as famílias e não está transformando a sociedade, essa igreja está pecando, essa igreja está errando na sua missão. A nossa fé precisa tomar conta da nossa vida como um todo, e a nossa casa tem que ser Deus. Os nossos lares têm que ser lares repletos de coisas de Deus. Eu não digo que você não possa ouvir uma música que não é cristã, mas vai edificar muito mais a sua casa. Se lá na sua casa vocês vão escutar louvores, vai edificar muito mais a sua vida se você ouvir louvores. Vai te edificar muito mais se ao invés de você passar tantas horas vendo série, e você sabe que eu também gosto disso, mas vai edificar muito mais a sua vida se você passar menos horas vendo séries e você pegar e assistir um sermão, um podcast cristão, coisas que vão te edificar, vão mexer a tua casa, vão fazer a tua casa um ambiente cheio da presença de Deus. Vai edificar muito mais a tua casa se quando vocês que moram lá tiverem algum assunto a ser resolvido, vocês orarem juntos por isso, ao invés de apenas discutir. Perguntar qual que é, não a minha vontade, não a tua vontade, mas a vontade de Deus para nós. Nós aprendemos que dois, para andarem juntos, tem que estar em acordo. Como é que a gente vai ter acordo se eu acho uma coisa e tu acha outra? Como é que a gente vai ter acordo em 30, 40, 50 pessoas se eu acho uma coisa e tu acha outra? Pois bem, o acordo está aqui, ó. O acordo é vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente vive em paz, a vontade de Deus é que a gente não briga, a vontade de Deus é que a gente se trate com amor, a vontade de Deus é que a gente se respeite, a vontade de Deus é que a gente obedeça o que Ele ensina, a vontade de Deus. Então, meus irmãos, a nossa fé ela não pode ser uma fé teórica. Não existe. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A fé ela tem que entrar na minha casa. Tem que tomar conta do ambiente da minha casa. Não é só no culto de domingo. Amém? Então, a igreja, para estar cumprindo o seu propósito, ela pode até ser uma igreja bonita, mas ela não é isso que faz dela uma igreja que cumpre o propósito. O que faz dela uma igreja que cumpre o propósito é ela estar alcançando as pessoas, alcançando as famílias, alcançando a sociedade. E o pacto da igreja, ele vai nos chamar a viver uma fé integral, uma fé que não é bipolar, né? No domingo na igreja eu sou crente, na segunda-feira eu sou do mundo.
esquizofrênico, uma coisa aqui, outra coisa lá. Eu tenho que ser o que eu sou aqui, eu tenho que ser o que eu sou em casa, eu tenho que ser o que eu sou no meu trabalho, eu tenho que ser o que eu sou quando ninguém está vendo. Isso é fé integrada. Então, nós olhando para o texto de Josué, a gente aprende que uma família comprometida começa onde? E quando eu estou falando da família, pode passar. Pode passar. Uma família comprometida começa onde? E quando eu estou falando dessa família comprometida, eu estou falando da igreja, né? Uma família e igreja comprometida começa onde? Lá na tua casa. Deixa eu te falar. Eu acho que eu já citei esse livro, mas você sabe que eu gosto de repetir, né? Repetição é mãe do ensino. Então, tá valendo. Olha só. Eu tenho um livro chamado Instruindo a Criança, Educando a Criança, alguma coisa desse tipo. É um livro de educação de filhos. E ele fala, aliás, eu tinha, né? A gente levou. Acho que é Instruindo o Coração da Criança, alguma coisa assim. Aí sabe o nome certo. A gente levou o livro, mas o livro era bom. E o livro dizia assim: se para você pai, se para você mãe, a fé, o congregar é opcional, quando chegar a vez do seu filho, para ele vai ser irrelevante. É por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E mesmo que o nosso filho não esteja filho, ele é filho. Quem manda na casa é o pai e a mãe. Ele vai comigo na igreja. Vai. Nossa família vai, você vai. E é assim que funciona. É em casa que a gente ensina. Na igreja, uma vez por semana, vai ser muito difícil. Mas quando a gente tem um valor em casa, quando a gente diz assim: não, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Tu está na minha casa? Então, vem comigo. A fé precisa ter endereço. Josué aqui, ele não fala apenas de uma decisão pessoal, ele fala da casa, ele fala da família, ele fala do ambiente familiar. Ele está dizendo que a fé bíblica, ela é ensinada no lar, ela é vivida no dia a dia, ela é modelada pelos adultos que moram naquela casa. A gente sabe que tem uma fase da vida, adolescência, e às vezes não quer muito, mas a gente precisa ensinar. Precisa dizer não, vai, então vamos lá. Uma família comprometida entende que o lar é o primeiro campo missionário. E mais, o seu lar é um campo missionário para os vizinhos também. Você precisa entender isso. Você não está entendendo, porque os vizinhos estão te observando. A maneira como você trata as pessoas que moram com você, os teus vizinhos, as pessoas que moram perto, estão observando. E o que a maneira como você se relaciona em casa está dizendo para os teus vizinhos? O que a maneira como você se trata? Qual é o tipo de pregação que o relacionamento de você está transmitindo para essas pessoas? Segunda coisa que a gente aprende no mesmo texto é que a espiritualidade doméstica, ela não tem a ver com perfeição, mas com intenção. É uma decisão. Você diz: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Significa que vocês vão ser perfeitos a partir de agora? Não. Mas significa que vocês decidiram que vão fazer isso. Não se trata de ter uma casa perfeita, uma família de margarina, versão de margarina, mas se trata de vocês intencionalmente colocarem Jesus como centro da casa de vocês. Não, aqui na minha casa Jesus é o centro, não tem outro centro. É com Jesus que a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo, da nossa energia. É Jesus. Jesus, porque se Jesus não for o centro, outra coisa será, talvez até você mesmo. Mas quem
e nada mais. Amém? Lares intencionalmente centrados em Deus. Práticas simples para isso acontecer, irmãos. Sentar à mesa juntos, desligar a televisão e os celulares na hora do almoço ou da janta, pelo menos um dos dois. Olhar na cara um do outro e perguntar como é que foi o teu dia. O que aconteceu de bom hoje? O que aconteceu de ruim? Teve alguma dificuldade? Tem algum motivo que a gente pode orar por você antes da gente comer? É difícil fazer isso, irmãos. Hoje em dia dependendo da situação, a gente está tão viciado em celular ou TV, que é difícil. Mas não é difícil também. Antigamente a gente tinha essa prática de comer à mesa, mas hoje em dia se come no sofá na frente da TV, não é verdade? Hoje em dia, às vezes a gente está no mesmo ambiente da casa, mas está cada um no seu mundo. Às vezes a gente está na sala, todos na sala, tomando um chimarrão, e é um hábito de comunhão, né? Estamos na sala, estamos tomando chimarrão, a TV está ligada e cada um está no seu celular. É mentira? A gente precisa de menos ruído, menos barulho, porque isso está atrapalhando a nossa convivência em família. Então eu queria incentivar você, te desafiar nessa semana, você, uma refeição do dia, pelo menos, você desligar a televisão, você tirar o celular da mão das crianças, é que facilita, né? Facilita. Tira o celular da mão, às vezes ele vai gritar um pouquinho, tira, vamos se olhar no olho, vamos conversar, vamos orar juntos. E aí você já aproveita para fazer o segundo ato, que é a oração. E aí você já pode ter o terceiro ato, que é uma conversa espiritual. Vocês podem, o pai e a mãe podem trazer um versículo, uma coisinha da palavra de Deus, uma porçãozinha, falar de Deus na mesa. Mas outras duas coisas que falam muito e que fazem toda a diferença é, primeiro, pai e mãe precisam ser exemplo dos filhos. E segundo, a nossa casa tem que ser um lugar de perdão. E deixa eu te falar, não é só de você dar perdão, é de você pedir perdão. Às vezes a gente, como pai e mãe, erra com os nossos filhos. Quem tem filho pequeno, né? Às vezes a gente está meio irritado, a gente é meio duro na correção. A gente tem que ter a humildade de se abaixar o amor do filho e dizer: meu filho, me perdoa, porque hoje o pai ou a mãe errou. Se você fizer isso, você vai ensinar o seu filho a pedir perdão e a perdoar. Você vai ensinar a humildade para ele. Então faça isso. Senta à mesa, ora junto, conversa sobre o dia, fala sobre Deus, seja exemplo e perdoa e pede perdão. Amém? Porque se tem uma palavrinha difícil de sair da boca, duas, né? Me perdoa. Porque para pedir perdão a gente tem que reconhecer que está errado, né? Mas vale muito a pena, irmãos. Vale a pena. Terceira coisa, aliás, a segunda, né? Porque a 1.2 fazia parte da primeira. Uma família comprometida, ela vive um testemunho visível. Vamos ler Mateus 5, 13 e 14? Vocês conhecem esse texto, mas a gente vai ler de novo. Mateus 5. Nossa. 13 e 14. E vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor junto. Sem Bíblia. Estou sem Bíblia. A palavra do Senhor diz assim:
Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Pode sentar. O sal da terra. O que é sal, irmãos? Tempero. O que é sal? Que diferença o sal faz? Toda. A gente só vai saber a diferença que o sal faz quando a gente tira todinho o sal do arroz. A gente coloca muito. Arroz com zero sal. Pode ser que tenha gente que goste que se acostume, mas eu não consigo. Comida sem sal não tem graça. O sal, ele faz toda a diferença. O sal, ele tempera. O sal, ele conserva. Antigamente as pessoas não tinham geladeira. O que elas faziam? Salgava a carne que durava na cerca para secar, ficava carne seca. O charque para nós gaúchos. Mas hoje em dia tem geladeira, graças a Deus. Mas o sal conserva. Se você precisar um dia, tiver sem geladeira, né, carne na casa, dá para usar essa estratégia para não estragar a carne. O sal conserva, o sal dá sabor. Mas se o sal estiver todinho dentro do saleiro, que diferença ele está fazendo? O sal, ele é bom na comida, não no saleiro. No saleiro o sal é tudo igual. Todos eles são iguaizinhos, nenhum está fazendo diferença. Mas quando o sal sai do saleiro e cai na comida, ele faz diferença. E vou dizer, se cair bastante sal, o que vai acontecer? Sede. Sal causa sede. Você precisa salgar tanto o seu ambiente que as pessoas vão ter sede de Deus por causa de você. Amém? Então o sal só faz efeito fora do saleiro. Jesus não te chamou para ser 007 da fé. Jesus não te chamou para ser um agente secreto que ninguém sabe que você é crente. E até melhor que não saiba, pastor, senão vai me atrapalhar. Jesus te chamou para ser um influencer da vida real. Mas se você quiser ser desse do Instagram, também pode ser, mas seja coerente. Mas Deus te chamou para influenciar pessoas. E a gente influencia as pessoas através da palavra de Deus. A fé cristã, ela precisa ser percebida no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos. Quando você vai no supermercado e o caixa do supermercado está com aquela cara emburrada, porque eu acho que é um pré-requisito, você tem que fazer a diferença, dar um bom dia, dar um sorriso. Às vezes a pessoa está passando dificuldade, está num emprego que não gostaria de estar, teve um dia ruim. Você dá um bom dia, você dá um sorriso. Ao invés de humilhar a pessoa, né, que não são crentes. Os crentes não fazem isso. Os que não são crentes humilham as pessoas às vezes. A gente tem que ser notado, a nossa diferença. As pessoas têm que dizer para você: o que é isso que tu tem que é diferente? Tu tem uma coisa diferente, o que é que tu tem? Vai dizer: Jesus. Jesus. Tudo de bom que você vê em mim é Jesus. Os defeitos, eu mesmo. Os defeitos são meus. As qualidades de Jesus. Luz não grita, luz ilumina. Então o sal é fora do saleiro e a luz ilumina. Testemunho cristão não é você sair
É você iluminar, influenciar. É você ter uma vida coerente que brilha a palavra de Deus no teu dia a dia. Uma família comprometida com Deus reflete Jesus no modo de viver, nas atitudes, dia a dia. Essa pessoa só pode ser cristã, eles vão dizer. Porque eles vão olhar para você e notar a diferença. Ponto 3. Uma família comprometida vive com ética e com integridade. A Bíblia diz, versículo 16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é brilhe a vossa luz no domingo, quando você está escalado no louvor. Não é brilhe a vossa luz quando você vai pregar. Não é brilhe a vossa luz quando as pessoas estão te olhando. É brilhe a vossa luz quando ninguém sabe que você é crente, mas você está lá no meio. E não sei se você já reparou, mas quando está tudo escuro, pode ser a menor lanterninha, a menor luzinha, né? Nessa noite, a Esther foi no aniversário de uma amiga, né? Posou lá na casa da amiga da igreja, da Montserrat. E aí ela não estava em casa, então o que a gente fez, a gente abriu, deixou o quarto dela aberto, ligou o ar dela também para ir mais gelado no nosso, no corredor, assim. Só que o ar da Esther tem uma luzinha, um LEDzinho. Parecia que estava a casa inteira com a luz acesa. A gente estava acostumado a dormir no escuro. E aí eu descobri que tem um botãozinho que tu aperta e desliga a luz, graças a Deus. Aquela mínima luzinha estava fazendo uma baita diferença para mim. Eu não ia conseguir dormir com aquela mínima luzinha. Então assim, a gente mesmo que acha que a nossa luz é fraca, que a gente pastor, eu não estou legal com Jesus, eu não sou um grande cristão, mas se você tem Jesus, por mais fraquinho que seja a sua luz, você vai iluminar, você vai fazer a diferença, e você vai incomodar aqueles que estão na escuridão, igual aquela luzinha do ar-condicionado me incomodou. Amém? Então nós precisamos que a nossa fé seja vista, não só dentro da igreja, mas diante dos homens, porque o mundo, como eu falei, está te observando. E deixa eu te falar, essa geração que a gente está vivendo não está tão interessada com aquilo que você tem para falar para ela, seu discurso. Sabe o que as pessoas estão interessadas? Em olhar para você e dizer assim: se isso aí é ser crente, então eu quero. Ou então, isso é ser crente? Obrigado, estou passando, não é para mim. E a minha vida e a tua vida que vai fazer as pessoas quererem ou não Jesus. Sabia disso? Depois que as pessoas te observarem e elas abrirem o coração, aí você pode entrar e falar. Mas primeiro, elas vão observar você. Nossa conduta pode aproximar alguém de Jesus, ou pode afastar alguém de Jesus. Como é que a gente está fazendo? A gente está aproximando as pessoas ou está afastando? Crente tem uma mania às vezes, né? Porque falaram que crente tem que ser diferente. A gente acha que crente tem que ser esquisito. E ser diferente é diferente de ser esquisito, né? A gente não precisa ser esquisito, mas a gente tem que ser diferente. Quarta coisa que a gente aprende: uma família comprometida é agente de restauração da sociedade. Nós somos um lugar de restauração. A nossa igreja está aqui para restaurar pessoas, vidas, e não só paredes, né? Amém? Restauração, ela é espiritual, ela é interna. Quando Jesus entra e restaura uma vida, ele muda. Se
Jesus entrou na sua vida, alguma coisa precisa mudar, porque se não mudou, está errado, está alguma coisa errada. Se nada mudou, está na hora de rever os conceitos. Isaías 58, do 6 ao 12, não precisa abrir nem ler tudo, mas ele vai falar aqui sobre o verdadeiro jejum, né? A verdadeira adoração a Deus, enfim. Mas lá no versículo 12 ele vai falar assim, ó: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, e você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. A Bíblia está dizendo que o povo de Deus é chamado para ser um restaurador, um reparador de brecha. Outra versão vai dizer: nós somos chamados para reparar as brechas. Aqui era no muro, aqui era em coisas concretas, mas Deus está falando para nós que nós, como igreja, como família de Deus, família da fé, nós somos chamados para restaurar brechas na vida das pessoas. Toda pessoa que não tem Jesus tem uma peça faltando no quebra-cabeça, e essa pessoa vai tentar preencher esse espaço vazio com tudo que ela puder. Às vezes ela vai tentar preencher com dinheiro, às vezes ela vai tentar preencher com prazeres, às vezes ela vai tentar preencher esse vazio com tantas coisas, algum relacionamento afetivo, algum esporte, sei lá. A gente tenta preencher o vazio com tanta coisa, mas o problema é que a peça é exatamente do tamanho de Jesus, né? O buraco que falta, então é só Jesus que cabe ali, não dá para preencher com outra coisa. Por isso que quando a pessoa tenta preencher o vazio com outra coisa, ela vai sempre voltar para aquela outra coisa o tempo todo. Está faltando, é Jesus que preenche. Então você precisa ser o elo que vai ligar Jesus com essa pessoa e preencher o quebra-cabeça dela. Amém? Você leva para ela essa verdade, você diz para ela que a peça que está faltando no quebra-cabeça dela se chama Jesus. E dá até para você usar essa linguagem que é bem fácil. Amém? Então a igreja é família para dentro e testemunho para fora. Amém? Vocês estão acordados? Você que é de manhã. Vamos repetir? A igreja é família para dentro e testemunho para fora. Como é que está a nossa família para dentro? Precisa melhorar, sim ou não? A começar em mim. Nós precisamos melhorar nosso relacionamento de família para dentro, mas nós também precisamos melhorar o nosso testemunho para fora. Uma igreja saudável, ela cuida dos seus, ela ama suas famílias, ela forma lares saudáveis, ela impacta a vida das famílias dentro da igreja, e essas famílias saem para impactar lá fora. E o pacto vai nos lembrar que nós não fomos chamados para nos isolar, nós fomos chamados para transformar. Semana passada eu falei que a gente está aqui para ajudar você e a gente quer ser família, mas o pastor não tem bola de cristal e não lê pensamento, e nem o irmão aqui tem esse poder. Então se você não falar, se você não procurar alguém, se você não se abrir, se você não conversar, a gente vai achar que está tudo bem, porque a gente te perguntou domingo, está tudo bem? Você disse, tudo bem. Então, saiba de uma coisa, nós somos família, e família pode conversar. Se você precisar conversar, vamos conversar. Mas não vamos deixar as coisas se resolverem com o tempo, porque o tempo não resolve nada, ele só piora. Sabe como se resolve uma coisa? Olhando no olho, falando, ouvindo. Sim, se resolve. Empurrando para baixo do tapete, não se resolve. Não se resolve. É aquela ilustração
Deus em 1000 vezes aqui. Vai a 21ª. Se você chegar na sua casa, seu quarto tiver uma bagunça, você fechar a porta e desligar a luz, resolveu o problema? Por quê? Na hora que você chegar em casa, cansado, querendo dormir, você vai ligar a luz e caralho, tá lá tudo arrumadinho, não, né? Tá igual você deixou. Então resolva. Você tem algum problema? Tem alguém que você precisa conversar? Aproveita que hoje é ceia. Já procura essa pessoa e já conversa. Aí depois você toma a sua ceia. A Bíblia diz que é para fazer isso. Amém? Nós somos família. Para dentro. Mas para fora a gente é testemunho. E a gente precisa ser. Para terminar, eu queria te convidar a você pensar na sua casa. Como que está na sua casa o seu testemunho? O reflexo de Jesus lá na sua família. As pessoas olham para vocês, para a casa de vocês, e elas veem Jesus, elas sentem sede por tua causa. Segunda coisa, avalie a sua ética. As escolhas que você está fazendo estão glorificando a Deus, sim ou não? Terceiro, avalie a sua missão. Você está falando de Jesus para as pessoas, você está dizendo para elas que o que falta para elas é Jesus? Para concluir, fé que começa em casa e alcança o mundo é a fé genuína. A fé tem que começar em casa e alcançar o mundo. Eu e a minha casa, disse Josué. Eu e a minha casa o quê? Nós já vamos almoçar. Eu e a minha casa. Mas Jesus disse: vocês são. Eu e minha casa serviremos. E Jesus disse: vocês são sal da terra, luz do mundo. Uma família comprometida serve ao Senhor em família. Eu e minha casa, Josué disse. Josué não disse eu, e se o pessoal quiser também. Não, eu e minha casa. Eu e minha casa. Uma família comprometida vive com coerência. Não tem como eu ser crente de domingo na igreja, roupa de crente, dialeto de crente, e na segunda-feira, e na terça-feira. Amém? Que Deus possa restaurar os nossos lares, fortalecer o nosso testemunho e nos usar para transformar a cidade. A gente vai orar depois, mas hoje eu quero fazer uma dinâmica completamente diferente para a nossa ceia. Eu quero que antes da ceia a gente se divida em grupos, 3, 4 pessoas, e a gente vai orar uns pelos outros. Depois que a gente orar uns pelos outros é que eu vou servir a ceia. Mas agora eu queria te convidar a gente separar esse tempo de oração juntos, esse tempo em grupo. Então você pode pegar 2, 3 pessoas aí perto de você, se aproxima delas. Nós vamos orar uns pelos outros, mas nós vamos orar nesse sentido dessa palavra aí. Se alguma coisa da palavra de hoje falou contigo, vamos orar sobre isso, vamos orar sobre as nossas casas, vamos orar sobre as nossas famílias, vamos orar pela nossa igreja, pedindo que a gente possa ser esse testemunho para fora. Então vamos separar? Chega perto de alguém aí. Chega aí perto de alguém. Grupinhos, rodinha, um ora pelo outro, um abençoa o outro. E depois que a gente orar, aí a gente vai compartilhar sobre o Senhor juntos. Amém.
Irmãos, que bênção, né? A ceia do Senhor é isso aí, é mesa, é comunhão, partir do pão. Eu queria que antes da gente servir a ceia, compartilhar a ceia, que eles vão voltasse para nós lá no começo do pacto ali, aí. Irmãos, a gente está trabalhando o pacto agora, mas mesmo quando a gente não trabalhar mais ele, sempre antes da ceia a gente vai ler o pacto juntos, tá? Então eu queria que você prestasse atenção e a gente vai ler o pacto todo juntos. E aí depois nós vamos servir a ceia e vamos compartilhar, tá bom? Diz assim: tendo sido alcançados pela graça de Deus, confessado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e tendo sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, membros da Igreja Batista Boas Novas em Novo Hamburgo, assumimos este pacto diante de Deus e uns dos outros, desejando viver para a glória de Cristo e para o bem do seu corpo. Pode passar. O nosso compromisso com Deus: viverei uma vida de devoção, oração, arrependimento, obediência a Cristo, buscando crescer diariamente na palavra. Buscarei viver com integridade, santidade e amor, dando testemunho de Jesus em todos os ambientes. Servirei ao Senhor com meus dons, talentos, tempo e recursos, reconhecendo que tudo que sou e tenho pertence a Ele. Próximo. Nosso compromisso com a Igreja Batista Boas Novas: guardarei a unidade do corpo, andando em amor, perdão, respeito e reconciliação. Sustentarei fielmente a igreja com meus dízimos e ofertas, contribuindo para o avanço da missão, manutenção da obra e cuidado dos necessitados. Participarei com fidelidade dos cultos, PGMs, cursos, ministérios e vida comunitária, entendendo que a fé cristã é vivida em comunhão. Apoiarei a liderança pastoral e ministerial com respeito, oração e cooperação conforme os princípios bíblicos. Protegerei o testemunho da igreja, evitando fofocas, divisões, escândalos e práticas contrárias ao caráter de Cristo. Amém? Próximo. Cuidaremos uns dos outros como família espiritual, orando, encorajando, aconselhando, visitando e servindo com alegria. Seremos sensíveis às necessidades físicas, emocionais e espirituais dos irmãos, oferecendo apoio quando possível. Seremos rápidos em perdoar, prontos para reconciliar, preservando o vínculo da paz. Trataremos cada pessoa com dignidade, honra e amor, reconhecendo que todos foram criados à imagem de Deus. Amém? Próximo. Compromisso com a missão: anunciaremos o Evangelho de Jesus com amor, ousadia, começando em nossa cidade e alcançando onde Deus nos enviar. Nos no discipulado, evangelização, missões e ações de compaixão, conforme os dons e oportunidades que o Senhor nos der. Apoiaremos missionários, projetos evangelísticos, ações de misericórdia por meio da oração, generosidade e participação. Próximo. Nosso compromisso em caso de transferência: se Deus me conduzir a outra cidade ou igreja, comprometo-me a unir prontamente a uma igreja batista da mesma fé e ordem, onde eu possa continuar vivendo esse pacto e servindo ao Senhor com fidelidade. Amém? Declaração final: assumo esse pacto diante de Deus e da Igreja Batista Boas Novas, lugar de restauração, comprometendo-me a viver como discípulo fiel de Jesus Cristo em aliança com meus irmãos e irmãs, para que a glória de Deus seja vista em nós e através de nós, assim eu faço pela graça de Deus. Amém? Então a gente vai servir a ceia do Senhor. Eu vou pedir para o Mateus e para o Cristiano me ajudarem aqui, nossos diáconos. E nós vamos apenas servir hoje sem música. Nós já cantamos bastante, no final a gente vai cantar mais uma. E pode servir os irmãos. E aí depois nós vamos então comer, beber e vamos cantar uma música para terminar o nosso culto e passar para a parte do nosso almoço de comunhão.
aqui gostou do culto pela manhã? Levanta a mão. Coisa boa, né? Coisa boa. Você sabe que isso é um teste, né? Para ver se vai funcionar. Mas a gente gosta muito de estar juntos pela manhã. Quem Macete sabe? de quem tá usando branco. Quem sabe? Macete de quem tá usando branco. Só esperar a gente servir a todos. E aí nós vamos. Ele pode ficar por aqui, foi o Mateus. Então a gente vai comer o pão, pode abrir junto aí o copinho. Já levaram lá embaixo para as gurias? Tá. E alguém leva lá então? Enquanto a gente compartilha aqui, já diz para elas podem compartilhar lá. Então vamos juntos. Abre o seu copinho e pega o seu pão. E nós fomos instruídos que esse pão representa, né? O corpo de Cristo. Então vamos comer juntos, em nome de Jesus. E agora podemos beber o cálice juntos também. E eu vou pedir para o Cristiano fazer uma oração. Obrigado por esse momento, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui prestando culto a Ti, Senhor, de participar como corpo, Senhor, desse momento de comunhão, desse momento de ceia, Senhor, em Teu nome. Onde a gente lembra, Senhor, o sacrifício que Tu fez por nós, Senhor. A gente é muito grato por isso, nossa vida toda é em função disso, Senhor. A gente te agradece por mais, Senhor. Queremos estar contigo, Senhor, temos Tua presença conosco, Senhor, durante esse dia inteiro. Te agradecemos pela bênção que Tu tem nos dado, Senhor, porque a gente tem os irmãos aqui para estar andando juntos, Senhor, para estar andando em comunhão, Senhor. E colocamos esse momento, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, pedindo que Tu nos acompanhe, Senhor, no restante desse dia, nesse almoço que a gente vai ter, no restante desse culto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos terminar cantando Fé e Obras juntos, como igreja. E depois a gente daí vai passar para a parte do almoço, né?